Amados irmãos, agora queremos pedir a você aí de casa, por favor, estenda suas mãos agora sobre nosso irmão Franciélio, ele que vai trazer a palavra para nós. Senhor Jesus, nós te pedimos, primeiro nós te louvamos e agradecemos pela vida deste teu filho, Pai amado, Pai de bondade. Obrigada, Senhor Jesus. Nós queremos pedir, Senhor Jesus, nesta manhã que venha renovar na vida dele os dons que o Senhor mesmo o concedeu lá no ventre, lá no batismo, Senhor, e que ele tem se colocado, Senhor, à disposição para o anúncio do vosso reino, Senhor. Por isso nós te pedimos nesta manhã, dai a ele, Senhor Jesus, toda a direção. Senhor, que ele seja entre nós agora, instrumento de vossas mãos. E a nós, irmãos, que estamos diante dessa tela e nós que estamos na capela, abramos o nosso coração para acolher todo esse direcionamento que o Senhor nos confiou pelas mãos do irmão. Agora, nós te pedimos, pela Virgem Maria, Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oi, muito bem. Antes de eu me apresentar, para quem não me conhece ainda, eu vou falar o que o Senhor falou ao meu coração agora, durante a oração. O Senhor falou ao meu coração o seguinte para você: não foi para manter a realidade do seu grupo que Ele te chamou, tá? Foi para transformar a realidade do seu grupo de oração que Ele te chamou. Amém. E o Senhor me deu essa palavra aqui, foi agora no momento de oração, Isaías 41:8, diz assim, ó: mas tu, Israel, meu servo, Jacó que escolhi, raça de Abraão, meu amigo, tu que eu trouxe dos confins da terra, e que fiz vir do fim do mundo, e a quem eu disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sabe, meu irmão, veja o que o Senhor falou para você. Eu te escolhi. O Senhor te escolheu. E foi para transformar a realidade do seu grupo de oração que Ele te escolheu. Tá certo? Muito bem. Meu nome é Franciélio, para quem não me conhece ainda, tá? Casado, tenho 4 filhos, um no céu, né? E 3 ainda estão aqui na terra. Participo do grupo de oração Sagrada Família. Meu pastor é seu Adinaldo, né? Meu irmão amado. Atualmente, até dia 31 de dezembro, né, estou coordenando o Ministério de Formação Diocesano e estadual, né, até dia 31 de dezembro. A partir daí, vocês já devem saber qual a missão a qual fui chamado, né? Louvado seja Deus. Pois bem, e estou aqui para falar para vocês sobre uma questão que é crucial numa coordenação, em qualquer coordenação, que é o discernimento de ministério na renovação carismática. Primeiro eu vou falar sobre discernimento, no modo geral, tá? Depois vou falar especificamente sobre o discernimento de ministério, tá certo? Então, meus irmãos, aqui estamos. Louvado seja Deus, eu estou tentando resolver uma questãozinha aqui, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vejam só. O discernimento de ministério. A primeira coisa
a primeira coisa, tenta aí que não está dando certo aqui comigo. A primeira coisa que a gente precisa ver em relação ao discernimento de ministério é o seguinte. Pergunta, eu vou perguntar e vou responder, tá certo? Uma coisa que precisa ficar bem claro para você, meu irmão, coordenador, coordenadora. Mas antes dessa pergunta, eu ainda preciso dizer outra coisa. Antes da pergunta. Nós chamamos para esse encontro de formação os novos coordenadores de grupo de oração, né? E também os coordenadores de ministério e tudo mais. Então, antes da pergunta e da resposta, eu preciso dizer o seguinte: a célula base da renovação carismática é o grupo de oração. A renovação carismática é formada por grupos de oração, tá? Então, todos os ministérios diocesano, estadual, nacional, todas as coordenações também, diocesano, estadual, nacional, internacional, o que for, existe em função do grupo de oração, sabe? Em função do grupo de oração. Então, é a célula base da renovação carismática. Sem grupo de oração, não há renovação carismática, tá certo? Então, agora vem a pergunta e vem a resposta. Vem a pergunta e vem a resposta. A pergunta está aqui, ó. Deu tudo certo aqui. Estão vendo aí, não é isso? Qual é a instância de discernimento do grupo de oração? Qual é a instância de discernimento do grupo de oração? É o núcleo. Tá certo? A instância de discernimento do grupo de oração é o núcleo. Vou fazer outras perguntas aqui, né, em redor dessa. A instância de discernimento é o coordenador sozinho, ou coordenadora? Não. A instância de discernimento é o coordenador diocesano, ou coordenador de ministério diocesano, alguma coisa desse tipo? Não. A instância de discernimento do grupo de oração é o núcleo. É o núcleo. Entenderam, meus irmãos? A instância de discernimento é o núcleo. Então vem a outra pergunta: quem é que discerne? Quem é que discerne o ministério daquele irmão que está sendo acompanhado? É o núcleo, certo? É o núcleo. Ah, vamos chamar fulano, ciclano, beltrano, lá de não sei de onde, para rezar com a gente. Tudo bem? Esse irmão até pode ir, mas ele vai ajudar na oração. Entendido? Eu vou discorrer sobre essas coisas durante a formação, vocês vão compreender, tá? Então, aqui está uma pergunta com 3 respostas, né? O que significa discernir? Perceber claramente, distinguir, separar. E aqui está esta imagem, né? Do joio e do trigo. Mateus 13, 24, 31, Jesus vai falar do reino de Deus e vai comparar o reino de Deus com um campo onde uma pessoa planta trigo, né? Planta trigo, e depois os empregados se dão conta que no meio do trigo está também o joio, né? E pergunta se quer que arranque o trigo logo ali, e ele diz, não, deixa chegar a época da colheita, e quando chegar a época da colheita, a gente vai pegar o joio, juntar em feixe, e vamos queimar. E o trigo a gente vai juntar e armazenar, né? Então, discernir é mais ou menos isso, tá? É separar o que não presta do que presta, e ficar com o que presta, né? São Paulo já disse, né? É analisar tudo e ficar com o que é bom, tá? É necessário discernir, e para discernir existem aí alguns passos, tá? Aí, primeiro alguns tipos, né? Os tipos de discernimento: reflexivo, doutrinal e carismático. Os 3 precisam andar juntos, tá? Para que nós consigamos compreender qual seja a vontade de Deus. Discernir a gente pode definir como sendo isso também, tá? Compreender qual seja a vontade de Deus. É isso. O mestre é ele, o Senhor é ele, não sou eu. Ah, fui eleito coordenador de grupo de oração, agora quem manda sou eu. É o que eu disser e ponto final. Epa, tenha calma. O Senhor está ali, ó. Né? Aí apontava, está aqui eu apontando de novo. O Senhor está ali, tá? O Senhor está ali. A gente precisa se colocar em oração e ouvir, tá? E ouvir. E para isso,
Nós necessitamos de alguns passos, somos nós que necessitamos, tá? Somos nós que necessitamos de alguns passos para poder ouvir ao Senhor. Ele não precisa de nada disso aqui que a gente está falando, tá bom? Então, o discernimento reflexivo é o primeiro, tem uma barrinha aí, acho que vocês estão vendo, né? É a mesma coisa que o discernimento natural, ou seja, o bom senso, e ele é conseguido através da inteligência humana. Foi Deus que nos deu a inteligência humana, entenderam? Foi Deus que nos deu. É o que mais? Raciocínio lógico, foi Deus que nos deu também a capacidade de raciocinar. Experiência de vida serve para o nosso discernimento, né? Foi Deus que nos deu a graça de ir adquirindo sabedoria durante a vida para usar na hora que for necessária, né? O estudo ajuda no discernimento, tá? A formação ajuda e muito no discernimento, tá certo? E a observação, isso sim, ajuda também e muito. Esse é o discernimento reflexivo, discernimento natural. Ou seja, é o bom senso, faz parte do discernimento, de qualquer tipo de discernimento, tá bom? Não sei se vocês conseguem ver aí, não sei em que você está vendo, se é no celular, numa TV, não sei, mas eu coloquei a fonte logo abaixo da imagem aí, tá? É a apostila, tema, essa aqui, ó. Fui mesclando a apostila identidade, são muitas coisas, aliás, fui mesclando da apostila carismas e da apostila grupo de oração. Foi tirado nada da minha cabeça essas questões aí, tá bom? Um próximo discernimento, está aqui, o doutrinal, o discernimento doutrinal. E ele chega para nós através da Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério, tá? Todo o nosso discernimento, tudo aquilo que a gente precisa fazer, a gente precisa submeter ao crivo da Sagrada Escritura, tá? Da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. Aquilo que diz a Sagrada Escritura, aquilo que diz a Sagrada Tradição e aquilo que diz o Magistério, tá? Vocês estão vendo uma foto aí, né, dos padres da igreja, né? São aqueles primeiros evangelizadores lá do tempo de Jesus, né? Pós-apóstolos, mais ou menos aí. A doutrina da igreja foi toda formada ali naquele tempo, tá? E os padres da igreja compõem para nós também, estão aí, o que eles dizem, na tradição da igreja. O magistério, não precisa nem, já é outra formação, né? O magistério, o que o Papa fala para nós, tá? Então, todo o nosso discernimento precisa ser submetido à Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. A própria igreja usa esse discernimento doutrinal, inclusive, para verificar se as aparições de Nossa Senhora são verídicas ou não, certo? O próximo discernimento, nós falamos de 3, não é isso? O reflexivo, o doutrinal e o carismático. É a oração, tudo isso precisa estar permeado da oração, tá? Mas o discernimento carismático é aquele em que, naquele momento, que nós nos colocamos em oração, que nós ouvimos ao Senhor, que nós abrimos a Bíblia, naquilo que o Senhor está nos mostrando, certo? Esse é o discernimento carismático, tá? É o discernimento carismático, e aqui vai falar muito bem, nessa apostila de carismas, tá? Vai falar sobre o dom do discernimento dos espíritos, quando a gente se coloca em oração, o Espírito Santo nos mostra aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, certo? Porque o demônio é mestre em copiar as coisas de Deus, certo? Se nós não estivermos em comunhão com o Espírito Santo, a gente confunde. A gente pensa que aquilo que vem do demônio é de Deus. São Paulo diz que o demônio tem a capacidade de se colocar no altar, viu? E se apresentar como Deus. É necessário oração, é necessário sim o discernimento espiritual, discernimento carismático, certo? É necessário o discernimento carismático. Então, são esses os 3 tipos de discernimento, tá bom? O reflexivo, o doutrinal e o carismático. Os 3 precisam caminhar juntos, tá certo? Os 3 precisam caminhar juntos. Outra pergunta. Estamos falando de discernimento de ministério na renovação carismática, então vem uma outra pergunta.
Já compreendemos o que é discernimento, já compreendemos os tipos de discernimento. A pergunta é: quando? Aliás, vem uma antes, né? Como discernir os nossos irmãos? Como discernir? Através da oração, através da observação. Gente, preste atenção. Coordenador de grupo de oração, preste atenção. Agora eu vou fazer um paralelo aqui. O coordenador de grupo de oração, não, errei aqui. Vou corrigir. O núcleo do grupo de oração é a instância de discernimento e de pastoreio. Viu? Núcleo, coordenador, coordenadora, você precisa estar pertinho, acompanhando as ovelhas. Tá certo? É por isso que o núcleo tem a capacidade de ajudar o irmão no discernimento de ministério, ou discernir junto, tá bom? Porque você está junto. Coordenadores de ministério diocesano, o que vão fazer? Os coordenadores de ministério diocesano vão formar. Vão formar, tá certo? Vão formar. Você, meu irmão, coordenador de minha irmã, coordenador de grupo de oração, juntamente com o seu núcleo, pastoreia, e aí, pastoreando, consegue compreender o carisma que o Senhor colocou na vida desse irmão. Entendeu? Aí é outra questão. O que nós vamos buscar compreender na vida do irmão? O carisma que o Senhor deu a ele. Né? É o discernimento. O carisma que o Senhor deu a ele. É isso que nós vamos buscar compreender. Por isso, é necessário observar, acompanhar. É necessário verificar como é que está a vida daquela pessoa, viu? Como é que está a vida daquela pessoa. Se realmente houve um batismo no Espírito Santo, se essa pessoa abriu o coração para que o batismo no Espírito Santo transformasse a vida dela, tá certo? Prova de que o Espírito Santo, de que aquela pessoa foi batizada no Espírito Santo, não são os carismas que fluem através daquela pessoa, viu? É o testemunho de santidade, é essa a prova. Então nós vamos buscar compreender se aquele irmão está realmente com sua vida transformada, tá? E a partir daí nós vamos entender, buscar discernir. É o como, né? E o quando? E o quando? Né? Quando discernir os nossos irmãos? Quando? Aqui eu vou tentar passar para vocês algo que a renovação carismática vem nos trazendo como proposta, sabe? Desde o ano de 2010. Nós estamos em qual ano mesmo? Qual é o ano que nós estamos? Quase 2021, né? Encerrando 2020, quase 2021. Desde 2010, a renovação carismática traz para nós uma proposta, tá? Uma proposta. Meu irmão, eu vou falar agora de processo formativo, certo? De processo formativo. E eu quero dizer uma coisa para você, que eu ouvi no ENF desse ano, sabe? No ENF desse ano, olha, se eu digo, a realidade do meu grupo de oração é diferente. A realidade do meu grupo de oração não é igual a essa aí que vocês estão propondo, não tenho condição. Sabe o que foi que eu ouvi lá no ENF desse ano? Sabe o que foi que eu ouvi no ENF desse ano? É sinal de incompetência. É sinal de coordenador incompetente. O que o Senhor falava para nós no início agora? Foi para transformar a realidade do seu grupo de oração que você foi chamado. Tá bom? Foi chamado. Muito bem. Então, meus irmãos, para que aqueles nossos irmãozinhos que estão chegando sejam discernidos, é necessário que eles passem por algumas etapas, certo? Que eles passem por algumas etapas. São três etapas. Eu vou aqui fazer assim mais ou menos, ó, são 3 passos. O primeiro passo é o quê? Fase querigmática. Segundo passo, fase catequética. Terceiro passo, formação específica. Tá certo? Então, para que os nossos irmãos atinjam a maturidade espiritual, atinjam um nível de conversão, né, aceitável que eu digo assim, olha, veja só, presta atenção.
Eu já ministrei formações parecidas, inclusive essa, né? Porque o Senhor fala especificamente para cada situação, né? Hoje pela manhã cedinho, levantei, fui rezar e já modifiquei aqui essa formação em alguns pontos, certo? Já modifiquei essa formação em alguns pontos. Então, em muitos momentos, os irmãos diziam para nós o seguinte: mas espere, ei, esses irmãos vão ficar quanto tempo sem ser discernido? Aí a pergunta que eu fazia era a seguinte: espera aí, o que é mais importante? O irmão estar servindo no ministério ou o irmão aprender a caminhar rumo ao céu? O que é mais importante? Se responda aí, você mesmo, né? Essa pressa, não, o irmão vai desistir. Vai não, não vai. Se o irmão tiver aberto o coração, estiver apaixonado por Jesus, não vai desistir. Tanto faz estar servindo como não. O importante é estar caminhando, vivendo uma vida de santidade. Ah, vai passar 5 anos. Espera aí, Jesus passou 3 anos, sabe? Não vão passar 5 anos não, viu? Mas Jesus passou 3 anos formando os apóstolos, né? Vez por outra ele mandava, né? Fazia uma experiênciazinha, uma formação na prática, né? Ah, sai em missão, aí volta. E aí, como foi a missão? Não foi assim que Jesus fez com os apóstolos? E aí, como foi a missão? Os apóstolos foram partilhar, né? Nós vimos o demônio descer do céu, cair. Tá vendo? Era a formação prática de Jesus. Só depois que Jesus morreu, ressuscitou e veio o Espírito Santo, aí eles começaram a servir. Então, olha, nada de pressa. A pressa é apontar o caminho dos irmãos, viu? A pressa é essa, apontar o caminho. Olha, o caminho de santidade é essa, o caminho para o céu é esse, certo? É esse. Meus irmãos, aqui está mais outra pergunta, antes da gente chegar lá na questão dos 3 passos que eu dei aqui, tá? O que é um ministério? Aqui, a apostila Grupo de Oração nos aponta, é um serviço específico dentro do grupo de oração. São formados mediante a necessidade. Já eu vou falar sobre os vários ministérios que existem na renovação carismática a nível Brasil, mas é necessário que todos estejam atuantes no seu grupo de oração? Não, de acordo com a santidade, tá bom? Com a necessidade. Aí, nós temos 2 passagens, que é 1 Coríntios 12, de 4 a 5, Romanos 12, 6 a 8, essas 2 passagens vão falar dos carismas, os carismas, certo? Carisma, dom que o Senhor nos deu. Tá bom? Então, falando de carisma, aí está. Os integrantes do ministério precisam ter o carisma e serem disponíveis. Viu? Para que os irmãos sejam discernidos, é necessário ter o carisma e ter disponibilidade. Existem aqueles irmãos que não querem servir. Existem aqueles irmãos que fazem seminário de vida 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Existem aqueles irmãos que vão participar do grupo de perseverança, que participa da fase catequética, né, do módulo básico, mas não querem servir. Louvado seja Deus. O importante é o quê? Eles aprenderem o caminho da santidade. Ah, mas eu percebo que aquele irmão tem um carisma de pregação. Poxa, mas não tem disponibilidade, não quer. Louvado seja Deus. Não disse um sim ainda, né? Se Nossa Senhora tivesse dito não a um anjo, Deus iria obrigar ela a fazer a vontade dele? Não iria. Deus não age assim. O demônio age dessa maneira, obrigando. Deus não age, tá bom? Então é necessário ter o carisma e ter a disponibilidade de dizer um sim. Ok? Não teve isso, tá aí, ó. Juntando o carisma mais a disponibilidade, é igual ao serviço. Se tiver carisma sem disponibilidade, não tem serviço. Se tiver disponibilidade sem carisma, também não tem serviço. Tá? Tem que juntar as 2 coisas, tá bom? Então, olha aí, a diferença, né? Falo já sobre o processo formativo, já falei muito, mas eu quero pedir a você que preste atenção, compreenda isso, viu? Compreenda. É a caminhada do seu grupo de oração que está em jogo, tá bom? São os frutos da missão que o Senhor lhe confiou que está em jogo, tá certo? Se você fizer tudo da sua cabeça, e eu já vi isso acontecer em grupo de oração, o coordenador fazer tudo de sua cabeça, foi um desastre, tá certo? Essa aqui é a proposta que o movimento traz para nós, se formos obedientes, e há uma profecia de Pedro falando isso, viu? Se formos obedientes, o Senhor vai derramar uma chuva de graça sobre nós, os frutos serão abundantes, mas se nós não formos obedientes,
não vai haver fruto, tá bom? Então, os ministérios de serviço, olha, quando a gente fala de discernir ministério, nós estamos falando desses 5 ministérios, certo? Ministério de serviço, não sei se você leu no slide anterior, é para toda a vida. É para toda a vida, tá? O irmão foi discernido como intercessor. Ele pode passar a vida toda ali, servindo naquele ministério? Sim. Foi discernido para oração por cura e libertação. Pode passar a vida toda ali? Sim. Né? Para o ministério de pregação, de formação, música e artes? Sim. Pode passar a vida toda servindo. Mas imagine que esse irmão foi chamado para servir no ministério jovem. Imagine que um intercessor foi chamado para servir no ministério jovem. O que é que esse intercessor vai fazer lá? Vai interceder. Lá no ministério jovem. Né? Um pregador foi chamado para o ministério jovem. Vai fazer o que lá? Pregar. Né? É o carisma que o Senhor deu a ele. Ministério de estado de vida. Aí o conceito é temporário. Tá? É temporário. E quais os que existem na renovação? São 2 slides aqui falando da mesma coisa, né? Comunicação, né? Crianças, família, universidades renovadas, jovem. Né? Eu vou só citar alguns exemplos aqui. Faz sentido, por exemplo, uma pessoa que já faz 5 anos que saiu da faculdade, está exercendo sua profissão longe da faculdade. Faz sentido ainda estar servindo lá? Não faz. Não é isso? Uma pessoa que já tem 40 e tantos, 50 anos, faz sentido ainda estar servindo no Ministério Jovem? Só se tiver um carisma muito apurado, né? Até Dunga já está deixando, né? Até Dunga já está deixando de ir pregar para jovem, né? Porque está bem pertinho da terceira idade já. Então, é temporário, sabe? É temporário. É promoção humana para as religiosas, seminaristas, Cristo, sacerdote, né? Faz sentido um sacerdote servir no ministério para as religiosas? Não faz. Faz sentido um seminarista servir no ministério para as religiosas ou para os sacerdotes? Não faz, né? É temporário, tá? É temporário. A gente tem um exemplo bem claro, né? Na época de Ari e Alene, o padre Alisson coordenava o ministério para os seminaristas aqui na diocese. E hoje? Hoje ele já foi ordenado, né? Então, não faz mais sentido o padre Alisson estar servindo no ministério para os seminaristas, tá certo? Então, estado de vida é temporário. Eu vou voltar só para revisar mesmo. Muito bem. Irmãos, quando você estiver discernindo, que eu vou já explicar a vocês como, né? O tempo, o passo a passo, os irmãos, para o ministério, os ministérios são esses, tá bom? Você vai buscar discernir para intercessão, oração por cura e libertação, pregação, formação, música e artes, tá? E depois, só o Senhor quem sabe onde é que essa pessoa vai servir. O como discernir, aqui está. Muito bem. O como discernir eu já falei. O como discernir, né? É através da observação, através da oração e assim por diante. E o quando, aí está. Os nossos irmãos, preste atenção, isso aqui que eu estou falando, meu irmão, minha irmã, coordenador, coordenadora, eu estou falando, tá? Para o seu grupo de oração ofertar, tá? Esse processo formativo para os irmãos que estão chegando. Talvez você já esteja, meu Deus, eu não passei por nada disso, mas meu Deus, e agora o que é que eu faço? Calma, era outro tempo, tá? Isso aqui é para você ofertar, para você disponibilizar, organizar o seu grupo de oração para caminhar dessa maneira, tá certo? Sabe por que esse processo formativo foi organizado? Para que toda a renovação do Brasil, todos os grupos de oração do Brasil caminhem no mesmo passo. Foi por isso, tá? Porque lá em 1992, o Senhor deu uma tapa na cara do Conselho Nacional, dizendo, olha, os planos de vocês não são os meus não, são os de vocês, olha, joga fora os planos de vocês, eu quero que vocês executem os meus, tá? Lá em 1992, isso porque a renovação carismática estava uma bagunça, certo? Uma bagunça. Tinha série de grupo de oração que os padres já, em alguns casos aí, específicos aí, né? No Brasil inteiro, em alguns lugares do Brasil, os padres não ministravam a Eucaristia para alguns servos, de tão radicais, já estavam se transformando em protestantes, sabe? Então o Senhor disse, disse para o Conselho Nacional, os planos que vocês estão querendo executar são de vocês, eu quero os meus. E aí as coisas foram, tá? Sendo reorganizadas. E atualmente a proposta para a caminhada de qualquer grupo de oração
aqui do Brasil é essa, tá? Essa que eu vou falar agora, é o processo formativo, tá bom? Então, os irmãos, não é você não, você já está servindo, tá bom? Os irmãos que vão chegar no seu grupo de oração, não é seu não, desculpa aí, a gente tem um modo de dizer, né? Não é seu não, é de Jesus o grupo, viu? Não é seu não. Os irmãos que irão chegar no grupo de oração, eles vão chegar para fazer esse processo, para fazer essa caminhada, eles vão chegar pelo seminário de vida, tá bom? Vão chegar, mas eles já caminham aqui, já participam da reunião de oração com frequência, então é hora de chamar para fazer um seminário de vida e aí começar uma caminhada, né? Começar uma caminhada, tá bom? Olha, seminário de vida de 9 semanas, não é isso? Graças a Deus aqui na diocese ninguém faz mais seminário de vida de final de semana igual fazia antes, né? Graças a Deus. Seminário de vida de 9 semanas, tá? Que aí já cabe outra formação, não vou me alongar. Depois, experiência de oração. Parou. Eu vou falar de uma coisa aqui, mas não se confundam, em nome de Jesus. Presta atenção, tá? A experiência de oração, ela pode ser feita, realizada, após o seminário de vida. Mas ela pode ser realizada também antes do seminário de vida. Compreendeu? O resto não, tem que ser um após o outro. Mas a experiência de oração pode. Tá bom? Onde é que eu quero chegar? Se na sua cidade, se o seu grupo de oração tem o costume de todo ano realizar um encontro daquele, aquele encontro enorme, maravilhoso, grande, numeroso, realize como sendo experiência de oração. E inicie o seminário de vida logo após. Tá bom? É um conceito que eu estou dando. Tá, muito bem. Seminário de vida, experiência de oração, aprofundamento de dons, aí é um passo a passo. É um passo a passo. Imagine que você vai realizar nessa sequência que está aí, quem vai participar da experiência de oração? Quem participou do seminário de vida. Quem vai participar do aprofundamento de dons? Quem participou do seminário de vida e da experiência de oração. Aí já está acontecendo um discernimento, sim ou não? De quem quer ser santo ou quem não quer ser santo. Mas já é discernimento de ministério aí? Não, essa é a fase querigmática, é a fase dos irmãos se apaixonarem por Jesus, é a fase de o grupo de oração dizer, olha, o Salvador de sua vida, venha caminhar, venha seguir os passos dele, tá bom? Muito bem, mas ainda não dá para se pensar em discernir ministério para esses irmãos, não dá para se pensar nisso agora, tá certo? É hora de eles aprenderem a caminhar com Jesus, tá bom? Passando adiante, muito bem, então terminou aí essa fase querigmática, a gente inicia a fase catequética, tá certo? Inicia a fase catequética, porque esses irmãos podem estar apaixonados por Jesus, podem estar pinotando, pegando fogo, mas não tem maturidade ainda, tá? Não tem maturidade ainda, certo? Eu citei esse exemplo em muitos lugares, mas está vindo aqui de novo, marcou minha vida esse exemplo, né? Certa vez na Cobal, que quando eu era jovem eu ia, papai ia numa carroça, eu ia noutra carroça para Cobal, né? Pegar fruta. Eu devia ter uns 16 anos, né? Aí tinha um balaio de banana bem grande, começamos a conversar lá, e eu disse, eu posso com esse balaio de banana, os homens que estavam ao meu lado, você não pode. Eu posso com esse balaio de banana, você não pode. Eu posso, tá bom. 2 homens pegaram o balaio de banana, botaram na minha cabeça, eu fiquei, todo me tremendo, porque era pesado demais para carregar. Eu não tinha porte físico ainda para carregar um balaio de banana. Tá? Então, esses irmãos que chegam, passaram ali pela fase querigmática, estão apaixonados por Jesus, mas ainda não têm maturidade suficiente para assumir uma responsabilidade. Tá? E se você fizer isso, está sendo uma falta de caridade, porque esses irmãos vão se sentir, sabe, vão ficar igual o Pedro, assustado, né? Meu Deus, e essa responsabilidade, isso, você tem que fazer isso, aquilo, foi embora. Ou ninguém do seu grupo de oração foi embora, depois que começou a servir, hein? Entendeu? É uma falta de caridade. Colocar os irmãos para servir sem atingir ainda a maturidade. E a formação vai gerar exatamente isso, tá? Maturidade. Aqueles irmãos vão aprender a rezar o texto, que muitos chegam no grupo de oração sem saber se quer rezar o texto. Vão aprender a ler a palavra de Deus. Mas já começou no seminário? Começou. E aí? Vão conhecer a doutrina da igreja. Vão aprender a ser santo. Depois que esses irmãos aprenderam a ser santo, aí sim. Aí a gente pode pensar. Tá? Mas o discernimento já começa aqui, ó, na identidade, carisma, grupo de oração. Né? Vocês estão vendo que acima tem grupo de perseverança e abaixo, essas apostilas aqui
do módulo básico. Sim, os dois podem caminhar passo a passo. Não vou me aprofundar nisso, já falei muito aí, né, nas missões, mas a caminhada é essa, tá bom? A caminhada é essa. Passou pela fase querigmática, agora é a fase da formação. E agora, já podemos começar a discernir? Sim, através da observação. Tá? Através da observação. É o discernimento natural aí, que já entra em vigor. Tá certo? O núcleo vai rezar. Lembra que ontem Maxwell dizia que o núcleo é responsável pela intercessão do grupo de oração? E aqui há um ponto que eu preciso dizer. Quem começa a perseverar, aqui nesse espaço que eu estou falando, esses fazem parte do grupo de oração. Entenderam? Aquelas pessoas que vão vez por outra na reunião de oração, faz seminário de vida e vai embora, essas pessoas não fazem parte do grupo de oração. Entenderam? Porque elas estão ali esporadicamente, ainda não assumiram o compromisso de dar passos na fé, tá? Então, esses irmãos já devem começar a ser acompanhados e observados, tá bom? Depois vamos seguir, eu não vou me alongar muito aqui, tá bom? Olha, continua a perseverança, aí continua, encontro com Deus, oração na vida cristã, santidade, continua o discernimento, né? Ministrando as formações e acompanhando os irmãos. Depois, encontro comigo mesmo, liderança, igreja, continua o discernimento. Depois, encontro com os outros, doutrina social da igreja. É hora de inserir no ministério. Continua o discernimento. Tá certo? Porém, há um caso aqui que eu vinha falando, eu não vou ler essa passagem, mas anote para você ler, certo? Imagine que o irmão passou por todos esses passos. Fizeram até a festa de encerramento com diploma e tudo mais. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Uma missa, maravilha. Diploma não, pelo amor de Deus. Tá certo? Diploma não. Não dê diploma não. Certo? Porque é a fase catequética, o módulo básico, não é uma faculdade. Tá certo? Não é um curso que quando terminar, está aqui o diploma, você está preparado. Não dê diploma não. Tá certo? Faça uma missa. Amém. Faça, né? Faça. Celebra uma missa, chama os irmãos, mas não dê diploma não. Porque senão o irmão vai pensar, pronto, estou pronto. Não, está aí a passagem, vá ver. O que São Paulo diz? É necessário dar sinais de conversão. Viu? Não é só, eu participei de tudo, mas não se converteu. Não mudou de vida. E aí, já vai servir? Não, meus irmãos, não é assim não. Judas serviu? Judas? Não, ele mesmo tirou a vida dele, né? Só os demais que estavam realmente convertidos, apaixonados por Jesus, é que serviram, é que continuaram, né? Judas desistiu. Tá certo, gente? Então, olha, passou por todos esses passos, é a hora, sim, daquela noite de oração, daquela noite de pedir o batismo no Espírito Santo, de impor as mãos na cabeça dos irmãos, de ouvir ao Senhor, de partilhar, certo? De abrir a palavra, é o discernimento carismático. É o discernimento carismático. Não sei se vocês estão se perguntando, e aquelas exceções? Ô irmãos, em todo o estado nós já estamos conversando sobre esse assunto. Eu estava falando a vocês que hoje nós estamos no ano 2020, desde 2010 que esse processo formativo foi proposto. Está na hora não da gente parar de abrir exceção? Hein? Está na hora não da gente ser obediente e fazer aquilo que o Senhor pede? Mas é muito difícil. Faça ir para o inferno, viu? Faça deixar os irmãos irem para o inferno. Não é fácil levar a alma para o céu, não. Viu? Preste atenção. Quem busca facilidade não está no caminho de Deus. Viu? Um ladrão que busca facilidade está no caminho de Deus? Está trabalhando honestamente? Está vendo? Quem busca facilidade não está no caminho do céu. E nem está levando almas para o caminho do céu. Entenderam, meus irmãos? Está no tempo de acabar com isso. Com essas exceções. Porque o que tem acontecido é o quê? É a exceção virar regra. E depois que o irmão é inserido no ministério, esquece, formação não importa mais não, a vida de santidade do irmão não importa mais não, ele ir para o céu não importa mais não, o que importa é ele estar servindo aqui, ó, compondo, meu grupo tem 40 servos, 50 servos, estão convertidos?
Estão buscando viver a vida de santidade? Se não tiver, não adianta nada. Eu já ouvi muito coordenador dizendo assim, olha, tem 50 servos no meu grupo de oração, mas eu só posso contar com 10. E o resto? Por que você não pode contar com esses outros? Provavelmente que não aprenderam ainda a viver a santidade. Hein? Provavelmente. Muito bem. Está na hora de acabar, de parar com esse negócio, de abrir a sessão e tal. Então, o irmão passou por esse processo, houve aquela noite maravilhosa de oração, de escuta, de discernimento carismático. Aí vem a pergunta, acabou, parou? O discernimento, tá? Pronto? Tudo feito? Vamos para casa agora? Despreocupado, que está todo mundo discernido? Não acabou não, né? Não acabou não. Lembra dos 3 passos que eu fiz aqui? Ó? Fase querigmática, passou pela fase querigmática, passou pela fase catequética, agora vem o 3º passo, que é a formação específica, certo? A formação específica. E aí está, olha, formação específica. O irmão, a irmã, vai continuar recebendo formação. Viu? Até quando? Até morrer. Até morrer. Viu? Até morrer. Vocês lembram de uma historinha de Trancoso, né? Dizem que Salomão, quando estava no leito de morte, chegaram para ele. Eu li no livro de Formação para Pregadores, um amarelinho. Não sei se os mais antigos lembram desse livro, né? Salomão estava no leito de morte. Chegaram e colocaram a vela. Salomão, o homem mais sábio que já existiu na face da terra, né? Então, colocaram a vela na mão de Salomão. E Salomão perguntou, mas para que essa vela na minha mão? Aí disseram, não, é porque dizem que quando a gente coloca uma vela na mão de quem está morrendo, os seus caminhos depois da morte são mais iluminados. Aí Salomão disse assim, Salomão morrendo, Salomão aprendendo. Né? Esqueça a história da vela, se é certo, se é errado, né? É certo que a vela é uma questão católica, cristã. Né? Então, Salomão, até na hora da morte, queria aprender. E por que a gente quer parar de aprender no meio do caminho? Hein? Por quê? Por quê? Se você para de caminhar no meio do caminho, você vai chegar onde você está destinado a ir? Não vai. Tá? Então, se a gente desiste no meio do caminho, a gente se perde. A gente se perde. Tá? E fica ouvindo fulano, e fica ouvindo Beltrano, e fica ouvindo Cicrano, e fica... Cadê? Ouvir o mestre. Não quero mais não, esse negócio de formação, participar de formação, de estudar. Meus irmãos, se a gente para de ouvir o mestre, a gente se perde. A gente se perde, tá? E, para quem se perde no meio do caminho, qual é o destino? Né? Infelizmente. Então, irmãos, olha, nós somos responsáveis, vou falar para você especificamente, você, coordenador, coordenadora de grupo de oração, é responsável por caminhar rumo ao céu e por levar os irmãos. Se você é rebelde em relação a isso, infelizmente, é triste dizer, mas os irmãos também vão se perder no caminho, certo? Os irmãos vão se perder no caminho. É isso que você quer? Para as ovelhas que o Senhor está ali confiando? Se perder no caminho? Pois é. Olha, e aqui, Romanos 13, de 1 a 5, vai falar, sabe de quê? Da obediência, certo? Vai falar da obediência. Aquele que obedece à autoridade constituída, está obedecendo a Deus, tá certo? Obedeçamos, meus irmãos. É fácil? Não é não. Não é fácil. Vai conseguir logo no próximo ano? Está tudo assim, as mil maravilhas? Não vai. Pode ser que alguns que já venham, né, já estejam conseguindo. Inicie. Né? O que é que São Paulo diz? Um é o que planta, o outro é o que rega e o outro é o que colhe. Tá certo? O outro é o que colhe. Vocês entenderam por que ontem Maxwell falava que o ex-coordenador precisa ser chamado a estar no núcleo atual? É exatamente para que haja essa continuidade. E Maxwell falava ontem também, você vai assumir agora o grupo de oração, não vai começar do zero não, certo?
Não vai começar do zero, não. Se realmente a situação do seu grupo estiver no zero, em relação a esse processo formativo, aí tudo bem, você vai começar. Mas se não, você vai continuar. Tá certo? E é muito bom ter alguém experiente para lhe ajudar, não é não? É muito bom ter alguém experiente para lhe ajudar. Porque coordenação de grupo de oração não é um cargo. Não é um cargo. Ah, eu sou importante demais, fui discernido para coordenar grupo de oração. João 13, o que Jesus diz? Olha, no mundo, os governantes são servidos por todos. Mas aqui comigo, na igreja, é o contrário, viu? Os governantes servem a todos. Coordenador, coordenadora de grupo de oração é o servo de todos os servos. É o último, sabe? É o último, sabe? Então não tem essa questão. Ah, não vou chamar o ex-coordenador não, porque eu não concordo com as ideias dele. Você não tem que concordar com a ideia de ninguém. Você tem que concordar com as ideias de Jesus. Tá bom? Você tem que concordar com as ideias de Jesus. E ponto final. Ah, não concordo com o que a igreja diz. Espera aí, você é católico? Hein? Você é católico? Você é humilde o suficiente para compreender que a igreja, que é Jesus Cristo, lembra das passagens lá? Coríntios 12, Romanos 12, São Paulo vai falar do corpo e vai falar exatamente, Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Será que você realmente faz parte do corpo de Cristo? Entenderam, meus irmãos? Humildade e obediência. Humildade e obediência. Aí o Senhor vai agir. Aí sim. Se a nossa meta for a santidade, ponto final, seja aconteça o que acontecer, eu quero caminhar rumo à santidade. O Senhor vai abençoar. Mas se a nossa meta é dizer, eu sou bom, eu sei de tudo, eu sei fazer tudo, eu mando em todo mundo. Se for essa a meta, misericórdia. Misericórdia. Tem um... não sei nem a palavra, né? Entenderam? Obediência. Obediência. Trabalhar com afinco. Tá? François tem dado uma orientação, eu acho maravilhosa e acredito, viu? Acredito que vai dar muitos frutos. Se você assumir uma missão, fique com essa. Fique com essa. Ele está aqui me vendo, né? Me ouvindo, né? Fique com essa. Para que 3, 4, 5, 6? Espera aí, isso é orgulho, gente. É orgulho. Qual é o seu objetivo? Dizer que é bom? Ou ser santo? Se for ser santo, não tem para que mais de uma missão. Não tem para quê. Tá bom? Aí, em relação a isso também eu pergunto, você está fugindo de quem ou de quê? Assumindo 3, 4, 5, 6, 7 anos, né? E a sua vida de estudo? Sua vida profissional? E a sua família? Cadê? Está fugindo de alguma coisa dessa? Está fugindo de você mesmo? Tá bom? Assumir uma missão, fique com essa. Ah, mas me chamaram, eu não sei dizer não para Jesus. Espera aí. A gente está falando de discernimento aqui, não é não? Irmão, o que a gente vê, as pessoas que assumem 3, 4, 5, 3, é dar conta de uma e o resto esquecer. Deixar só seu nome lá. E aí, você disse um sim para Jesus? Só deixando seu nome lá? De fato, você disse um não, sem perceber. Né? Seu orgulho levou você a dizer um não. Da sua boca sai um sim, mas nas suas atitudes. Hein? O que Jesus diz? Escute o que eles dizem. É isso que Jesus diz? Pelos seus frutos os conhecereis. Tá bom? Então, eu acredito que essa nova orientação vai gerar muitos frutos. Muitos frutos, tá? Porque você vai ter tempo agora para pastorear suas ovelhas. Tá certo? Vai ter tempo. Já disse um sim para essa missão? À medida que você for dizendo sim para as outras, você vai reafirmando o sim que você deu para essa. Tá bom? Então, para encerrar aí está, olha. Quem é que discerne no ministério? O núcleo do grupo de oração. Eu quero fazer uma observação. Aqui nessa apostila, lembra que ontem Maxwell dizia, deixe de preguiça, né? Estuda essa apostila, deixe de preguiça. Aqui nessa apostila, tem, na primeira formação, inclusive, já aconselha você o perfil das pessoas que você deve chamar para o núcleo e o perfil das pessoas que você não deve chamar para o núcleo. Aí aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Você está pretendendo agradar a Deus ou agradar os irmãos? Ah, se eu não chamar fulano para um núcleo, fulano vai ficar com raiva. Espera aí, você tem que ouvir ele, se ele quer chamar fulano ou não.
Tá bom? Amor com todos, caridade com todos. Mas zelo humano não traz a bênção de Deus, não. Tá certo? Preste atenção, são 2 anos de missão que você vai ficar sofrendo, se não fizer a vontade dele. Se fizer a vontade dele, ele vai ajudar com a sua graça, com a graça dele. Né? Se não fizer a vontade dele, ele vai dizer o quê? Meu filho, minha filha, eu queria que você fizesse diferente, você fez a sua vontade, então eu vou ficar aqui. Vou ficar olhando você sofrer. Mas não posso fazer nada, foi uma decisão sua. Nós não somos livres, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nós somos livres. Né? O Senhor nos fez livre. E aí está. Se eu busco fazer a vontade dele, estou usando da minha liberdade para dizer um sim. Se eu busco fazer a minha vontade, estou usando da minha liberdade para dizer um não. E vou sofrer as consequências. Ou uma ou outra, né? Ou boas ou más. Tá bom? Então, quem discerne? O núcleo do grupo de oração. Como? Através da observação, oração e escuta. Quando? Durante a fase catequética e específica. E não tenha pressa em trazer os irmãos para o serviço. Tenha pressa, sim, em mostrar o caminho da santidade. Assim, o Senhor vai abençoar. E assim nós teremos muitos santos. É isso que o Senhor quer. Tá bom? Não é muitos servos, não é muito artista, não. Santos. Santos. Amém? Então, convido você a fechar seus olhos um pouquinho. Fecha seus olhos. Para um pouco, silencia um pouco. Medita em tudo isso. Medita no que o Senhor falou para você agora. Medita, fecha seus olhos. Eu convido você a dizer para Jesus, agora, que está renunciando à sua vontade. Eu convido você agora, meu irmão, até a renunciar. Se você já planejou alguma coisa para o grupo de oração, que está em desacordo com a proposta que o movimento traz para nós, renuncie agora em nome de Jesus. Renuncie até o seu orgulho humano. Os nossos discernimentos são falhos, São Paulo diz. A nossa profecia é falha. Somos humanos e falhamos. E quando nós falhamos, aquele que é humilde, aquele que ama Jesus Cristo, volta atrás, pede perdão, né? E faz aquilo que é a vontade de Deus. Então, convido você a renunciar à sua vontade, a renunciar até os planejamentos que não estão de acordo com a vontade de Deus, e a assumir diante de Jesus agora o compromisso de fazer a vontade dele, de fazer a vontade dele. Feche seus olhos, com a mão no seu coração, vá falando com suas palavras. O Senhor não cessa de falar, o Senhor não cessa de mostrar a vontade dele. Muitas vezes nós nos deixamos ludibriar pelas vozes do mundo. O Senhor já falou a você qual a vontade dele. O Espírito Santo já lhe mostra quando você vai fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Você fica angustiado. Diz agora para Jesus: eu renuncio, Senhor, à minha vontade, e eu quero fazer somente a sua vontade. Eu quero fazer somente a sua vontade. Pede ao Senhor para renovar o sentimento do seu coração. Pede ao Senhor para renovar o desejo de fazer a vontade dele. Pede ao Senhor para transformar o seu coração, o seu modo de pensar. É essa a proposta para esse ano, né? Transformai-vos pela renovação do vosso espírito. E é necessário começar por mim, por você. Transformar. E pede ao Senhor com essa música: me faz novo, todo novo. Cantemos. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Pede com toda a força do seu coração.
Vem Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre cada coordenador, cada coordenadora. Espírito Santo, vem. Santo, vem. Espírito de Pede mais uma vez com fé. Me faz novo, me faz nova. faz novo, todo novo, Renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo. Renovado em em Jesus. Espírito Santo, vem. Santo, vem. Espírito Santo, vem. Santo, vem. Espírito de Deus. Abre o seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus mais uma vez batizar o seu coração. Deixa o Espírito Santo mais uma vez transformar o seu coração, transformar o seu modo de pensar. Deixa o Espírito Santo de Deus quebrar toda a rebeldia, todo o orgulho, todo o comodismo no seu coração. Deixa o Espírito Santo quebrar, transformar. O Senhor te chama para um novo tempo. O Senhor te chama para um tempo de muita oração, de muita escuta, de muito trabalho, de muita luta pelas almas que o Senhor confiou. O Senhor te chama. O demônio está feito um leão, rodeando as ovelhas que o Senhor lhe confiou, e pede agora: Senhor, dá-me a força que o Senhor deu a Davi quando um leão vinha para matar alguma de suas ovelhinhas. Davi entrava em luta, em guerra. Com as mãos dele ele matava o leão, ele matava o urso. Era o Senhor que dava essa força. Davi era pequeno. Quando o Senhor chamou Davi, ele era um menino ainda, muito jovem, e já tinha a força dada por Deus de matar um leão. Pede ao Senhor essa força. Dá-me, Senhor, esta força de ser um leão, de ser uma leoa, de matar um leão, de matar uma leoa. Se o inimigo quiser vir roubar uma de suas ovelhas, entra em guerra, entra em batalha, e não deixe, não desista das ovelhas que o Senhor lhe confiou. Não desista. Quando Jesus estava encerrando a sua missão, lá em João 17, ele fala: Senhor, todos aqueles que o Senhor me confiou, não se perdeu nenhum, Senhor. Ele falando para o Pai: estão aqui comigo. É isso que o Senhor quer. Reza mais uma vez no Espírito, pedindo o Espírito Santo, pedindo que Ele lhe dê força, pedindo que Ele lhe dê a força que deu a Elias, através da força do pão que o anjo deu a Elias, que é a força da Eucaristia. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Isso é graça de Deus. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo. Me faz novo, cantemos. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito
acalma o seu coração. Silencia mais uma vez. Escuta. Escuta a voz do Mestre no seu coração. O Senhor fala ao meu coração que para muitos que estão participando conosco agora, o Senhor está mostrando a vontade dEle através de uma passagem bíblica. O Senhor está colocando no seu coração uma passagem bíblica. Abra, leia. É Ele falando. Especificamente através dessa passagem que Ele está colocando no seu coração. Desde ontem, o Senhor Ele mostra uma visualização de uma flor murcha, muito murcha, uma flor quase morta. E com a mão do Senhor, essa flor ficava tão linda, desabrochando, mas tão linda, que nem parecia aquela flor murcha, nem o formato, nada. Ficava brilhante. Meu irmão, não é você que vai fazer nada. É o Senhor que vai fazer. É o Senhor que vai guiar esse seu grupo de oração, esse seu ministério que você foi chamado, você foi escolhido. Não para fazer o que você quer, mas para obedecer. Então atraia essas bênçãos para o seu grupo de oração, para o seu ministério, e obedeça, que o Senhor Ele quer fazer maravilhas por meio de você. Você suas ações vão ser tão divinas, mas tão divinas, que você vai transbordar o Senhor. Ninguém vai ver você, vai ver o Senhor agindo. E que você diminua e que o Senhor cresça cada dia mais. Que o Senhor cresça e que Ele haja em todos os passos, em todas as decisões, por mais simples que seja. Eu quero mudar a posição de uma cadeira do meu grupo de oração. Que o Senhor guie essa decisão. Mesmo que você ache simples, mas peça a vontade de Deus, que ela seja feita, não a sua. Que você repudie a sua vontade, que a vontade de Deus prevaleça. Toma posse, meu irmão, e seja essa flor desabrochando divinamente. Amém, meu irmão. Louva o Senhor. Louva pelo chamado que Ele lhe fez. Primeiramente fez o chamado à santidade para esse tempo. Fez o chamado para ser por todos esses coordenadores, um pescador, uma pescadora de almas. por tudo isso, Senhor Jesus. Especificamente coordenando um grupo de oração, coordenando um ministério. Para esse tempo, o Senhor lhe chamou, o Senhor confiou. E o Senhor quer dar a graça dele. Tudo o que fizermos na obediência, na graça de Deus, não se torna um peso. Não se torna um peso. Se torna uma graça. Os frutos serão abundantes. As graças de Deus na sua vida, na vida da sua família, vão ser perceptíveis. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos chamar, por confiar, por nos dar a sua graça, por não nos faltar com a sua divina providência. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. O Senhor fala ao meu coração para você agora. Confia. Confia. Renuncia o medo e confia. Confia. Deus é poderoso o suficiente para ressuscitar quem já morreu. Imagine para chegar com a divina providência na sua vida. Confia. A obra é dele.
O demônio é que fica dizendo, ele é ruim, ele lhe abandonou. Ele não lhe abandonou. Ele não lhe abandonou. Tá? Ele não lhe abandonou. Amém. Consagremos a nossa vida. Pensa agora nos irmãos que o Senhor lhe confiou, né? Consagra a vida de cada um a Nossa Senhora. Consagra esses 2 anos de caminhada a Nossa Senhora. São 2 anos de muita luta. Muita luta. Mas no final, o Sagrado Coração de Maria triunfará. Tá? Triunfará. Rezemos a ela. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.